Tudo começou com um humano que surgiu misteriosamente em uma cratera debaixo de um cemitério, dizendo que era o rei de um reino próspero e o mesmo estava se afundando em trevas graças a um mago louco. O homem promete dar o seu reino para qualquer aventureiro que derrotasse esse mago. Enquanto exploravam a dungeon, um grupo de aventureiros se deparou com um dragão, e a luta seria mais justa se eles não estivessem todos cansados e com fome, já que recentemente eles tinham entrado em uma emboscada e perdido 3 dias de comida. Com isso, o dragão facilmente desceu o cacete em todos eles, e prestes a comer o Laios, sua irmã Falin sacrificou a sua vida para que eles sobrevivessem. Como um último esforço, ela usou uma magia de teletransporte para que o restante do grupo pudesse voltar a salvo para a superfície. Preocupada, a maga do grupo, chamada Marcely, foi correndo até o Laios para ver o que estava rolando, e com muita calma ele disse que sua irmã tinha sido devorada. Ele planejava imediatamente ir salvar ela, mas Marcely e seu outro companheiro de grupo, Chuck, começaram a falar que eles estavam ferrados, já que estavam sem um puto tostão no bolso, e 2 integrantes do seu grupo meteram o pé por falta de pagamento. Preocupada com sua irmã, Laios chegou até a perguntar se o clérigo poderia ressuscitar alguém a partir do cocô do dragão, mas ninguém nunca ouviu falar se isso era realmente possível. Andando pela cidade, enquanto os dois pensavam em comida, Laios, que ainda estava se sentindo culpado por toda essa situação, sugeriu que eles saíssem do grupo. Assim não teriam problemas com dinheiro e nem eles arriscariam suas vidas. Tanto Chuck quanto a Marcely falaram para ele parar de falar merda, já que a Falin era amiga deles também e eles faziam questão de ajudar a resgatá-la. Todo emocionado, Laios e eles então seguiram para a dungeon, mesmo morrendo de fome. Aí que entra a carta na manga, já que como eles não tinham dinheiro para comprar uma refeição comum, Laios disse que todos comeriam os monstros que habitavam lá dentro. Que delícia, hein? Sopinha de Goblin para todo mundo. Claro que isso deixou os dois em choque, principalmente a Marcely, que com toda certeza não planeja comer nada disso. Enquanto eles discutiam, uma trupezinha de aventureiros novatos saiu gritando de medo de um cogumelo mequetrefe, que foi de F com uma simples cajadada. Averiguando o bicho, Laios disse que esse seria o almoço deles de hoje, e a coitada da Marcely começou a ter um treco dizendo que não ia comer essa porra nem fudeu. Sendo um bom entusiasta de monstros, Laios aproveitou para pegar um escorpião próximo ao encontro de aventureiros, que serviria para complementar o almoço deles. Chuck, que já tinha sacado tudo, ironicamente pergunta pro Laios se ele queria uma chance dessas de comer monstros há muito tempo. O cara só deu aquela coradinha que foi pego no flagra e já mandou que isso não mudava o fato que eles tinham que salvar a sua irmã. Claro, desculpa perfeita para comer um delicioso zumbi algum dia, né? Seguindo a receita de um livro super antigo, Laios picou o cogumelo inteiro junto com o escorpião dentro da panela fervente, até que um anão que claramente sabia de algo disse que ele estava fazendo tudo errado. Passo a passo, ele começou a explicar formas de deixar a comida mais saborosa, desde retirar as garras e o rabo do escorpião, até comer os pés do cogumelo que tinha um cheiro único e agradável. Isso é algum tipo novo de fetiche? Notando que ainda estava faltando alguma coisa, o anão pegou uns musgos e umas raízes e foi mostrar para o Laios, mas claro que a Marcely nem ferrando ia comer isso aí. Ela já estava até aceitando que ia comer o cogumelo, mas musgo de um cemitério? Não tinha como. De repente, uma slime caiu na cabeça da Marcely e começou a sufocar ela. Lembrando que sua primeira morte tinha acontecido da mesma forma e já achando que ia morrer de novo, o anão com uma simples facada desmanchou a slime por inteiro. Laios ficou super impressionado com isso, e o anão começou a explicar que já faziam 10 anos que ele estudava os monstros da dungeon, por isso ele era expert na composição de tudo que é tipo de monstro. Enquanto a coitada da Marcely estava com o nariz cheio de slime, o anão começou a pegar os restos do bicho para fazer uma iguaria deliciosa, segundo ele. Logo em seguida, a comida ficou pronta, e todos simplesmente amaram, tirando a Marcely, que continuava se recusando a comer. Mas como todos estavam falando tão bem e ela estava com tanta fome, ela meio que foi obrigada a aceitar e no final das contas achou incrível a comida, apesar de continuar negando fortemente. Com todos bem alimentados, o anão se apresenta como sendo Senshi, que significa pesquisador em sua língua. Laios contou toda a história sobre o que tinha acontecido com a sua irmã, de ter sido devorada por um dragão vermelho e eles estarem em busca de salvá-la.
Isso foi o suficiente para atiçar a curiosidade do Senshi, já que poderia pela primeira vez tentar cozinhar um dragão, assim então se juntando ao grupo. No segundo andar, todos decidiram dormir por lá mesmo, já que tinham caminhado bastante e a fome tinha começado a bater. Marcely já interrompeu os planos perversos do Laios, que queria fazer o jantar com algum monstro asqueroso, ou até mesmo armaduras vivas. O Senshi, tentando evitar discussões, sugeriu que eles comessem algumas frutas que nasciam de algumas plantas inofensivas. Obviamente, chegando lá, as plantas não eram nada inofensivas e já passaram o rodo na coitada da Marcely. Presa a ser comida, Laios, em um gesto heróico, foi lá e salvou sua vida. Até aí tudo bem, até o maníaco de monstros começou a fazer um monte de perguntas estranhas, do tipo se ela tinha curtido sentir as sementes entrando dentro dela, e se ela não tinha ficado desconfortável. Ixi, que papinho é esse? Juntando as frutas, um pouco de slime e o caldo do escorpião, Senshi fez uma baita torta salgada que tava com uma cara até que boa. A Marcely tava gostando tanto que até o Laios entrou em choque e começou a chorar pelo avanço que ela teve. Depois de todos estarem comidos, eles aproveitaram para pegar aquele velho que tinha sido engolido pela planta e penduraram de uma maneira bem peculiar, porque alguém notasse e revivesse ele. No dia seguinte, acordando de um pesadelo terrível, onde seu café da manhã era um monte de monstros da dungeon, Marcely, com o coração na boca, começou a sentir um cheiro incrível vindo de fora. Eram alguns aventureiros fazendo uma comida normal, o que deixou ela babando, né? Mas não durou muito, já que o nosso chefe Senshi começou a dar uma lição de moral nela, dizendo que aquelas comidas não tinham os nutrientes necessários, e comer aquilo com toda certeza causaria desnutrição. Concluindo a bronca, ele ofereceu que todos fossem atrás de um basilisco, que é uma mistura de galinha com cobra, para pegar os ovos delas e fazer um omeletão com frango de respeito. Enquanto a Marcely continuava meio tiltada porque não sabia decidir se isso era realmente frango ou não, Laios já estava lá todo bobinho, pensando o quão incrível ia ser o sabor do monstro. Assim que eles encontraram o ninho do basilisco, Laios rapidinho deu seu ovo para Marcely segurar, que, diferentemente dos comuns, era bem macio. Pressentindo que tinha algo errado, o monstro já chegou a 200 por hora, metendo agarrado no figurante A, e já foi logo em seguida pra cima da Marcely, que, pra variar, só se dá mal. Prestes a ser morta de novo, Laios, todo pomposo, pulou na frente dela e começou a gritar e imitar uma galinha que nem um maníaco, dizendo que assim ele ia intimidar o basilisco. Senshi, que era o único do grupo que parecia entender o plano, foi até a parte de trás do basilisco para que o corpo do monstro ficasse confuso, assim então possibilitando que os dois cortassem ao mesmo tempo as cabeças do bicho. Laios foi checar o figurante A, que estava por um fio e precisava imediatamente de um antídoto. Dava até para usar um que o Senshi tinha, mas como ele era meio mão de vaca e já pretendia usar o antídoto no café da manhã, ele disse que o cara que aguentasse até ele preparar a refeição, assim todos poderiam comer. Com todos meio em choque, Senshi preparou rapidamente frangão com legumes e deu pro figurante A começar a se recuperar. O resto agora dependia da Marcely, que estava curtindo tanto frango que acabou esquecendo do coitado que estava quase morrendo do lado dela. Depois de alimentados, o Senshi começou a fazer um discurso heróico de como uma dieta equilibrada com os monstros deixaria os figurantes mais fortes, e que eles deveriam se exercitar mais. O anão, além de cozinheiro, é coach, que isso? Continuando sua viagem, eles começaram a se preocupar que talvez não alcançariam o terceiro andar nesse dia, já que demoraram tempo demais com os perrengues do basilisco lá atrás. A coitada da Marcely, que já não estava aguentando mais andar, mas continuava tentando se fingir de forte, ainda levou um esporro do tio Chuck, que disse que ela ia acabar se machucando e se tornando um peso para eles. Chocada e meio deprimida, ela teve a brilhante ideia de se oferecer para coletar algumas mandrágoras para ajudar no preparo do jantar. Dizendo que essa era a sua especialidade, já que mandrágoras eram fundamentais na magia e na medicina, Marcely, empolgada, começou a bolar todo um plano usando um de seus livros. Como as mandrágoras são conhecidas por gritarem e causarem insanidade nas pessoas próximas, ela deu a ideia que usaria um cachorro amarrado em uma corda para puxar o vegetal. Claramente todo mundo achou essa ideia uma bosta, já que eles não tinham um cachorro e também nem precisaria de um, contanto que tivesse uma corda grande o suficiente. Enquanto ela tentava explicar que isso talvez fosse muito perigoso, o Senshi só chegou e meteu a faca na mandrágora mesmo e tirou ela da terra.
No entanto, querendo mostrar que ela não estava errada, uma chama acendeu em seu corpo e ela teve uma outra brilhante ideia, que em vez de usar um cachorro, ela usaria um morcego gigante que tinha nas proximidades. Depois de tacar uma bola de fogo na casa dos bichos e quase morrer pro morcego, que ficou louco com os gritos da mandrágora, todos correram para a torre para ver o que estava rolando. Além de surda, a coitada ficou extremamente arrasada, se sentindo uma inútil, já que não conseguia ajudar em nada e sempre acabava atrasando o grupo por conta da sua estamina baixa. Laios e Tio Chuck rapidamente a confortaram, já que todos lá tinham o seu papel, e todos confiavam em sua magia nos andares mais difíceis da dungeon. Por isso, ela não deveria se preocupar com essas coisas pequenas. No final das contas, o Senshi acabou preparando tanto as mandrágoras que ele tinha pego, quanto a da Marcely, que ainda tinha cabeça, e ele ficou extremamente surpreso que a mandrágora dela não era amarga, provavelmente por conta de todos os gritos. Agradecendo pela sabedoria, Senshi deu como prêmio para ela a cabeça das mandrágoras, que teoricamente era a parte mais gostosa. Coitada, um prêmio desses eu não queria não, hein. Chegando a vez do Tio Chuck brilhar, eles continuaram sua jornada pela dungeon, passando por passagens secretas e desviando de todas as armadilhas. Ou seria o caso se o Senshi seguisse o que o garoto dizia. Depois de quase ser espetado, ele ficou full putaço e começou a discutir com o anão, dizendo que era para ele obedecer suas ordens. E essa foi a pior coisa que ele acabou fazendo. O Senshi começou a pisar de propósito em tudo que é tipo de armadilha para ver o que acontecia, e acabou encontrando algo interessante. O famoso óleo que poderia usar para fritar alguma coisa. Deixando um pouco a birra de lado, os dois resolveram ajudar um ao outro em suas respectivas tarefas, para que pudessem entender o lado um do outro. No final das contas, eles se entenderam e foram comer um belo empanado de mandrágora com um morcego. Que delícia, hein? Ozzy aprova o vídeo. Então aproveita e deixa um likezinho no vídeo na humilda, please. Em busca de salvar a Fallen de dentro da barriga do dragão, o grupo de aventureiros continuou seu caminho cada vez mais fundo na dungeon. Tio Chuck, fazendo seu ótimo trabalho descobrindo passagens secretas, trouxe à tona algumas lembranças do Laios junto de seu antigo grupo. Em um dos primeiros andares, junto de sua irmã que é parente do Luciano Huck, com certeza, eles se depararam com um corredor longo cheio de armaduras. Achando que tirariam uma graninha boa derretendo metal, para surpresa deles as armaduras começaram a atacar o grupo. A galera só saiu vazado, deixando Laios e sua irmã dentro da sala. Ele até conseguiu destruir uma delas, mas rapidamente foi de F por uma que chegou por trás dele. Contanto que ficou traumatizado, pois essa foi sua primeira morte, para se livrar do medo ele começou a pesquisar muito sobre as armaduras vivas. Até o ponto de agora querer saber qual o sabor delas. Meio estranho, né? Todos do grupo que achavam ele meio louco só ficaram mais abismados com alguém tentando comer um pedaço de ferro, então deixaram ele lá para trás e caminharam para a próxima sala. Apesar do Laios não querer bater de frente com eles, todos sugeriram que passassem correndo, já que, querendo ou não, eles eram meio lentos e qualquer coisa dava só para destruir um por um. Ou é o que eles imaginavam, já que eles não tinham ideia que as armaduras pudessem se montar de volta e continuar assim infinitamente. Decidindo recuar e bolar um novo plano, Laios deu a ideia de um passar correndo para outra porta e matar quem estava controlando as armaduras, enquanto o restante do grupo ficava na sala anterior ganhando tempo. Botando a parte mais arriscada na mão do Laios, apesar de ser contra a vontade dele, eles seguiram com a ideia e ele conseguiu passar rapidamente pela porta, se encontrando com uma outra armadura viva que claramente parecia bem mais forte que as outras. A armadura, que era porradeira, estava dando um trampo pesado pro Laios, que acabou perdendo a espada igual aconteceu no seu antigo grupo. Pegando um tijolo do chão, ele tacou na armadura e acabou percebendo algo interessante. Ela tinha protegido o escudo por algum motivo. Calmamente, analisando a situação inteira e literalmente transcendendo, ele percebeu que tinha algo que afetava fortemente seus instintos de degustador de monstros. Na parte interna do escudo tinha uma espécie de casca de ovo. Recebendo um buff tremendo de protagonista pelo simples fato de poder esfregar na cara de seus companheiros que as armaduras eram criaturas vivas, Laios, com seu instinto superior, tirou a atenção da armadura com um tijolo e arrancou no muque a cabeça dela. Foi aí que ele percebeu que tinha moluscos na parte interna da armadura. Bem, acho que vocês já sabem onde isso vai dar, né?
Assim que ele terminou de tirar todos os moluscos daquelas partes, com um ar de vitória, ele se juntou ao restante do seu grupo, mostrando que ele estava certo e aquilo dava para comer. Enquanto eles estavam abismados com essa descoberta, Laia já estava ficando louco pensando em quantas formas dava para cozinhar esses bichos, e a Marcely, como sempre, estava tendo um treco do coração. Seishi concordou que essa seria uma boa hora para testar e ver se fazia algo gostoso com isso. Misturando algumas ervas e temperos junto dos moluscos, eles fizeram um belo ensopado, além de umas fatias extras de molusco no vapor. Como todos estavam desconfiados, eles exigiram que quem experimentasse primeiro fosse o Laios, já que se fosse pra morrer, a culpa seria dele mesmo, por querer comer algo estranho assim. No final das contas, o bagulho era gostoso mesmo e todos tiveram uma boa refeição. Continuando sua viagem, Laios percebeu algo diferente nessa espada nova que ele pegou da armadura. Havia uma criatura misteriosa embutida nela. O que ela pode ser? Será que dá algum benefício para ele? No próximo episódio a gente descobre. Então já se inscreve aí embaixo e deixa o like que logo mais eu trago a continuação. Tamo junto, até a próxima! Fui!